Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, você já deve ter escutado de muitos corredores que o tempo influencia muito na hora de estar fazendo treino, na hora de estar fazendo a prova, o horário que você vai correr. Então muitos já falaram assim, não é muito bom estar saindo, né, quando está muito sol, o melhor horário é estar saindo de noite ou estar saindo de manhãzinha para ir treinar. Mas será que isso é verdade? Será que isso realmente influencia no desempenho? Por isso que eu direcionei essa pergunta aí ao nosso personal running Beto Cianfarani. E aí Beto, o que você acha desse tema? Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar sobre o seguinte tema: qual que é o melhor horário para se correr? Bom, esse é um assunto bem dinâmico, né? Eu vou tentar falar das coisas mais importantes de forma mais simples possível. Bom, falando no aspecto da temperatura, né, radiação solar, os médicos orientam que treinos aproximadamente após 9 horas da manhã até umas 16 horas não é aconselhável exatamente pela temperatura. É claro que isso, algumas regiões são muito mais, mais intenso do que outras, né? Então é muito comum a gente ver que em determinadas regiões 8 horas da manhã já está um calor extremo. Mas é claro que existe uma certa adaptação nesse tipo de lugar, né? Então a gente percebe que assim, ainda aproximadamente 9 horas da manhã até umas 16 horas, levando em consideração a temperatura, principalmente para o iniciante, né? Acaba tendo um pouco mais de tranquilidade, né? Tem a questão também em determinadas regiões, a questão da qualidade do ar, né? Que casa mais ou menos nessa mesma faixa, né? Após umas 10 horas da manhã até umas 16, 17 horas. É claro que a gente tem um período crítico que os médicos não aconselham, que é exatamente entre as 11 e as 15 horas eles colocam que é um período crítico, onde em determinado período do ano, em algumas regiões, a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades por causa da poluição, né, baixa umidade, assim por diante, não é muito interessante para estar treinando. A gente também tem os fatores que acabam sendo bem teóricos mesmo, onde tem bastante estudo que fala a respeito dos horários com relação às liberações hormonais, né? Então a gente percebe que na parte da manhã tem assim uma grande mobilização desse eixo hormonal de maneira geral, onde a gente acaba tendo um ganho melhor em queima de gordura, né? O período da tarde também é onde existe um equilíbrio maior, né? Mesmo levando em consideração essa questão de horário, temperatura também, mas pelo período, né? Pelo como o seu corpo se encontra, é um bom momento para você estar realizando o treino, né? Mas é claro, agora falando da forma bem prática possível, né? Eu, no meu tempo de experiência que eu tenho com corrida, eu percebo que isso é muito individual, porque leva em conta a sua rotina, né? Uma coisa é a gente falar de atletas profissionais que tem o dia inteiro para treinar, mas não é a nossa realidade, né? Normalmente do corredor amador que precisa trabalhar, então às vezes ele tem aquele horário para treinar, né? Então aí vai muito da disposição e da adaptação de cada um. Eu tenho atletas que só se dão bem com treinos na parte da manhã, né? Que gostam de treinar antes das 7 horas da manhã. E se você coloca esses mesmos atletas para treinar no período da tarde e da noite, levando em consideração essa adaptação, a rotina de trabalho, acaba não rendendo tanto assim. Eu já também tenho atletas que treinam somente no período da noite, não conseguem realizar o treino na parte da manhã, claro, porque estão adaptados, porque se eles fizerem um período de adaptação, esse treino vai fluir também, mas eles preferem, por causa da rotina de trabalho, eles preferem um período da noite.
Eu, particularmente, eu me dou muito bem com treinos no período da tarde. Se vocês me perguntarem qual que é o período que você mais gosta de treinar, para rendimento é o período da tarde, de manhã. Eu percebo que o meu corpo ainda não está muito, né, no 100%. À noite eu já não gosto porque às vezes compromete o meu sono, eu percebo que eu demoro muito para dormir, né, pela liberação hormonal, né, pela liberação de adrenalina, você fica muito ligadão. Eu particularmente não gosto. Mas para o período da tarde é o momento em que o meu corpo melhor responde. Então isso daí é extremamente relativo. Existem pessoas que se adaptam com determinadas faixas, isso vai muito com a questão, né, da rotina do dia a dia da pessoa e aonde acaba fluindo melhor, né, esse treino dentro do seu dia a dia. Vale sempre lembrar que independente da temperatura é sempre importante passar filtro solar, né, protetor solar, por causa da proteção dessa proteção da pele. E também tem um caso que a gente sempre cita, que são os ultramaratonistas, né? Corredores que às vezes correm 2, 3, até mais que isso, dias seguidos, pegando sol, chuva, né? E aí qual que é a estratégia? A estratégia, infelizmente, nesses treinos onde você vai ficar exposto, né, pensando na proteção da pele, mesmo a proteção do organismo, é uma hidratação e alimentação extremamente precisa, eficiente, e uma reposição do protetor solar para não estar prejudicando a pele, né? O câncer de pele é uma realidade, é uma coisa séria que a gente precisa, nós corredores, triatletas, todos aqueles que fazem atividade ao ar livre em períodos muito quentes, a gente precisa estar se cuidando para não correr riscos, tá certo? Mas é isso aí, então é mais ou menos isso que eu queria falar, tá bom? Valeu! Muito obrigado pela resposta, Beto. Então, como vocês puderam ver, o horário realmente influencia bastante no desempenho tanto de treino quanto de provas. Então o pior horário para o atleta estar saindo é aquele horário que está fazendo mais sol, né? Então das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde é um horário que não é recomendado pelos especialistas, né? Tanto em relação aí da força do sol, né, que pode estar danificando a nossa pele. Isso a gente já escutava aí dos nossos pais. Não vai na praia esse horário, né? Tem que estar passando protetor solar, né? Porque é prejudicial esse horário para estar correndo. E os melhores horários para estar correndo, então seria bem de manhãzinha, né? Ou bem de noite, né? São horários aí muito bons, né? Que o tempo já está mais tranquilo, né? Para estar fazendo aí os treinamentos ou quando tem uma prova. Por isso que vocês podem ver que as provas, geralmente elas são muito cedo, né? Justamente aí para não estar pegando esse horário do sol, que atrapalha bastante no desempenho dos atletas, né? Então, quando está muito sol, o atleta precisa se hidratar mais, né? O atleta tem uma dificuldade muito maior nesse tipo de temperatura. Mas como o Beto também frisou, um atleta que é de ultramaratona, ele tem que fazer os treinos independente do tipo de temperatura, né? Então tem que sair para treinar quando está chovendo, quando está neblina, né? Quando está muito sol, justamente pela situação de que as provas demoram 2, 3 dias, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a BR-135, depois vou fazer um vídeo para vocês falando, vou fazer a BR o ano que vem de dupla, junto com Parreira, e essa prova ela demora 2 dias, né? Então no começo deste ano, quando teve a BR, eles relataram para mim que começou com muito sol, aí do nada uma chuva torrencial. Então assim, o atleta de ultramaratona ele tem que estar muito preparado para todo tipo de clima e tem que sair, né, para treinar aí nos mais diferentes horários, né, nos mais diferentes climas. E quando for sair para treinar com muito sol, então não pode esquecer de jeito nenhum de estar passando filtro solar, né? Porque isso ajuda muito aí a não estar dando nenhum problema na pele, né? Porque também é necessário estar saindo vez ou outra aí para estar fazendo um treino com o sol um pouco mais forte, justamente para estar adquirindo resistência, né? Mas tem que estar com todas as proteções corretas. E outra questão que aí não tem muito o que fazer seria a questão da rotina do atleta amador, né? Como o Beto frisou, nós não somos atletas de elite, né? E temos patrocínio, podemos correr em qualquer horário durante o dia, né? Nós somos atletas amadores e geralmente a rotina do trabalho impede da gente estar escolhendo o horário, né? Então aí vai ter atletas que se adaptam a treinar muito cedo, como vai ter atletas que se adaptam a treinar muito de noite
Isso é muito particular de cada um. Tá certo, meus amigos? Qual será a próxima pergunta aí que eu vou direcionar ao nosso personal running? Grande abraço para vocês.